E agora, já estão a ouvir? Amém? O micro não se liga sozinho. E pronto. E agora vamos abrir em 1 de Crónicas 29:9. Já lá estamos. Amém? 1 de Crónicas 29:9. Vamos falar sobre a área financeira. Vamos ver o que é que Davi chegou, falou com o povo e o povo agarrou e deu voluntariamente. Mas eu quero que vocês vejam que Davi depois louvou a Deus e o que é que ele disse foi impressionante. Portanto, 1 de Crónicas 29:9. E o povo se alegrou e deram voluntariamente, porque com o coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei se alegrou com grande alegria. Agora vejam o que é que Davi fez a seguir. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação e disse: Bendito tu és, Senhor, Deus do nosso pai de Israel, de eternidade em eternidade. Tua, Senhor, é a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão há um engrandecer e dá força a tudo. Glória a Deus. Às vezes, quando nós falamos de finanças, parece que estamos a pedir às pessoas. Não. Não estamos a pedir nada. Estamos a mostrar o que é que na Bíblia Sagrada outros fizeram, foram abençoados, e queremos que cada um faça o mesmo e seja abençoado. Eu próprio o faço. Porquê? Porque eu quero honrar o meu Deus. Eu lembro-me sempre, quando eu comecei a frequentar a igreja, para mim sempre foi muito fácil. Por isso é que Deus me abençoou facilmente. Porque eu percebi que só tudo o que o homem semear isso vai colher. Eu percebi que Deus é por nós. Ninguém pode ser contra nós. E aqui a oração de Davi diz isso mesmo. Tudo está na tua mão. E o que fazemos para ti é um pouco só daquilo que tu fazes para nós. Por isso vamos semear em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Um sorriso só, Obrigado, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui ou cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Mas de novo levanta e começa a cantar. A girar as mãos para a festa, vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta, porque tu nos sustentas em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em Mateus 3:1. Mateus 3:1. Deus, quando faz todas as coisas com um propósito. Existe algo que Deus quer operar na Terra e então Ele cria um propósito.
Não foi por acaso que Deus enviou alguém antes para preparar o coração do povo, antes que Jesus chegasse. Antes de Jesus começar o seu ministério, outro começou o ministério que abriu as portas para Jesus pregar o Evangelho. E esse outro foi o primo dele, João Batista. E aqui eu quero-vos ler o que é que ele pregava. Em Mateus 3:1, Mateus 3:1, João Batista, o primo de Jesus. E então, naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se hoje for pregada a mesma coisa para arrependimento, o que é que as pessoas vão dizer? Eu vou-me arrepender de quê? Será que nós não sabemos? Será que fazemos tudo certo? Eu não faço. Você faz? Eu posso-vos dizer que aquilo, às vezes, que dá uma má palavra ou uma palavra mais forte, sai de dentro do coração, mas mais forte, com raiva, com revolta, às vezes para que a outra pessoa já acabou de pecar perante Deus. Aquele que, mesmo sabendo que está a errar, que continua a fazer o erro, mesmo sabendo que, não, está assim, então eu vou continuar assim. Você sabe que está a pecar perante Deus. Só se agarrar e começar a pensar em tudo o que faz. Só num dia. Não estou a falar da sua vida para trás. Só num dia. Você vai ver que às vezes até em pensamentos nós erramos. Quando João Batista veio e começou a pregar, ele estava a pregar para os judeus. Um povo que não adorava imagens. Um povo que adorava a um só Deus. Mas ele, no entanto, chegou lá e pregava o arrependimento. Arrependei-vos. Depois de fazer isto, Jesus foi batizado e, sendo batizado, vamos a Mateus 4:7. Mateus 4:7. Eu disse 7. 17, desculpem. Mateus 4:17. Mateus 4:17. Mateus 4:17. Jesus agora começou o seu ministério e começou a pregar. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Exatamente o mesmo que João Batista estava a pregar. Então o arrependimento tem algo a ver com Deus. Uma mudança de atitude perante alguma coisa que estamos a fazer que não é certa é andar com Deus e buscar o reino de Deus. João Batista pregou arrependimento. Jesus falou do arrependimento. E nós, o que é que estamos a fazer? Eu quero falar sobre um homem que eu acho impressionante. Eu vou-vos contar um pouco da vida desse homem. Na altura, um rei que se chamava Saul fez algo errado perante Deus. O que ele fez, desobedeceu a Deus.
Deus disse para exterminar tudo, para matar tudo, e ele guardou dos animais o melhor que havia. Deus não se agradou de nada disso. E por isso disse ao profeta da altura, Samuel, para agarrar e ir ungir outro como rei em lugar dele. Ele chegou a casa de um homem que se chamava Jessé, tinha vários filhos, e filhos de guerra, inclusive. Estes filhos, os filhos mais velhos, entraram na casa e Samuel abriu os olhos e disse: está perante Deus o ungido. E Deus disse para ele: não é este. Entrou um, entrou outro, e Deus dizia que não é nenhum daqueles. Até que não ficou mais ninguém, e ele perguntou a Jessé: tens mais filhos? Tenho o mais novo, está a pastorear as ovelhas. Manda-o chamar. E então entrou o mais novo, chamava Davi. Simples aspecto, menino ainda. E Deus disse: levanta-te e unge-o como o rei de Israel. Mas Deus disse a Samuel uma coisa: eu não olho para as pessoas como as pessoas veem. Eu olho para o coração das pessoas. Todo o trajeto de Davi, ele passou 13 anos. Ele foi levado para junto do rei, ele era tangedor, portanto tocava para o rei. Ele depois desafiou um homem com quase 3 metros de altura e venceu-o, atirando uma pedra que o matou. E o povo começou a olhar para ele de uma forma diferente. E se criou ciúmes do rei, e o rei perseguiu. Mas para você entender que o Espírito de Deus estava sobre este homem, entenda que apesar do querer de Saul mandar-o perseguir, mandar-o matar várias vezes, tentá-lo matar várias vezes, este homem nunca tentou matar Saul. E é tão impressionante que ele esteve ao pé de Saul. Saul estava a dormir e ele conseguiu chegar até ao pé dele e ele cortou só uma ponta das vestimentas dele e só fazendo isso lhe doeu o coração. Porque apesar de o rei o querer matar, ele continuava a ser o rei. E ele mostrou depois ao longe ao rei Saul que eu estive ao pé de ti, olha aqui a ponta do teu vestido. Mas para você entender como este homem tinha o coração de Deus. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque este homem errou. E errou mesmo a sério. Se calhar praticou erros que nós nunca faríamos. Este homem, uma vez, ficou no seu palácio. E no alto do seu palácio olhou e conseguia ver uma casa e viu uma mulher a tomar banho. E a mulher era muito bonita. Ele soube de quem ela era, mandou-a chamar, se envolveu com ela, se deitou com ela. E ela era mulher de um dos seus guerreiros. A mulher chegou ao pé dele e disse que estava grávida. E ele mandou chamar esse soldado para que viesse e se deitasse com a mulher, para tentar cobrir o seu erro, só que esse soldado nem entrou dentro de casa e dormiu à porta de casa. Até à porta do palácio, se não me engano. Davi, não sabendo o que fazer mais, mandou para a frente de batalha com algo escrito. E mandou ao seu comandante dizer: leva-o para a frente de batalha e depois afastem. Outras palavras, mandou-o matar.
Agora ele morreu. Davi agora tinha liberdade para poder casar com esta mulher, o qual veio a fazer e casou. Ele se tornou um assassino por causa de um prazer da carne. Deus mandou um profeta falar com ele, e quando mandou falar com ele, disse-lhe, começou-lhe a contar uma história de alguém que tinha uma ovelha e os outros tinham muitas ovelhas, mas no entanto alguém foi buscar essa ovelha, matou e deu de comer aos seus convidados. E não foi buscar das suas próprias ovelhas, foi buscar do vizinho. E Davi virou-se, esse homem merece a morte. E o profeta olhou para ele e disse, esse homem és tu. Davi, naquela altura, arrependeu profundamente. Mas Deus lhe disse, por causa do que tu fizeste, a espada nunca sairá da tua casa. O filho que estava dessa tal mulher veio a morrer, ainda no ventre da mãe, e os filhos deles, mais velhos, todos morreram. Só um filho que teve com essa mulher, Salomão, só esse, subsistiu. Mas Davi fez mais coisas erradas. Ele agarrou, mandou numerar o povo. Um capitão dele numerar o povo de guerra. E um capitão dele agarrou e disse, pensa num número qualquer, multiplica-o. E pronto, é um número que tens de pessoas de guerra. E ele disse, não, eu quero saber quantos são. E quando ele soube quantos são, doeu-lhe o coração. Viu que tinha errado e se arrependeu perante Deus. Este homem, apesar de ser um escolhido por Deus, e é impressionante o que é que Deus fala dele. É literalmente impressionante o que Deus fala dele. Ele fez erros, mas veja o que é que Deus fala dele. Eu quero-vos levar a 2 de Reis 25. 2 de Reis 25. Segunda de Reis 25. E diz aqui, volta, e diz Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que te serei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu vou voltar a ler a primeira parte, para você entender uma coisa. Volta, e diz Ezequias, chefe do meu povo, Ezequias era o rei. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. E aqui eu vou parar. Quando nós lemos isto, pensamos que Ezequias era filho de Davi. Mas eu vou dizer quem era Ezequias. Ezequias era uh, 14º da geração de Davi. Desde Davi a Ezequias vão 300 anos. Deus continuava a honrar
Davi, 300 anos depois da morte de Davi, e falava que Ezequias, que era descendência de Davi, o 14º depois do nascimento de Davi, da geração de Davi, ele dizia: Davi, teu pai. O que é que eu vos quero mostrar? Deus honrava muito a Davi. E nós dizemos: poxa, mas ele fez erros graves. Uma das vezes errou e o povo começou a morrer com uma praga. Ele teve que pedir perdão a Deus e ir agarrar e fazer uma oferta a Deus, e então a praga parou. Davi errou, como qualquer um de nós erra. Não talvez com os mesmos erros, mas com erros diferentes. Ele desobedeceu a Deus quando numerou o povo. Ele sabia que não era vontade de Deus, para que Davi não pusesse os olhos no número de pessoas que tinha de guerra, mas pusesse sempre e unicamente, exclusivamente os olhos em Deus. Uma coisa que Deus pede agora para nós, para confiarmos nele e não nas circunstâncias, não nas coisas por estarem boas ou estarem más, por estarem desta forma ou daquela forma, por olharmos sempre e só e unicamente, exclusivamente para Deus. Você sabe que Davi, quando entrava, antes de entrar para uma batalha, ele orava e buscava ao Senhor para saber o que devia fazer e como deveria fazer. Ele tornou-se temido em todo lugar. Mas não só ele, como todos os guerreiros dele. Um dos guerreiros dele, uma vez lutou e matou 600 homens. De tal forma, ele lutou e a força que fazia na espada era tanta que quando tentou largar a espada estava colada à mão. Os homens, os guerreiros de Davi, tornaram-se guerreiros impressionantes. Porquê? Porque eles confiavam no seu Deus e no seu rei. Inclusive, homens de Davi, ele disse que gostava de beber a água num determinado sítio e atravessaram uma corrente tremendamente grande para conseguir ir buscar a água daquela fonte que Davi queria. Quando voltou, trouxeram a água a ele e ele disse: mas vocês são loucos. As vossas vidas são muito mais importantes para mim do que qualquer água que vocês trazem. E não bebeu da água. Davi não só era temido, era acarinhado, era abençoado por Deus. Mas não o impediu de fazer erros. Mas você sabe que Jesus veio da geração de Davi? Deus honrou a Davi de tal forma que dele veio Salvador. Eu quero que você entenda porque que eu estou a insistir tanto sobre isto. Porque nós somos pó, todos. Nós somos carne, fazemos erros e tudo isso, mas Deus nos ama. E à medida que o nosso arrependimento se mostra perante Deus, Ele nos torna para Ele mais valioso. Porque Ele está a ver em nós que nós estamos a mudar e a querer mudar por causa de Deus. Ouça, cada um de nós tem livre-arbítrio, pode fazer como quiser e andar como quiser. Mas cada vez que você muda, não porque você acha que deve mudar, não porque os outros estão a dizer, mas porque você sente no seu interior que Deus lhe está a mostrar e que deve mudar, Deus se agracia disso. E Deus começa a olhar para si de uma forma diferente. Aconteceu o mesmo com Davi.
Antes, eu quero-vos mostrar o que é que Deus diz sobre Atos 13, 22. Isto agora vamos ao Novo Testamento. Atos 13, 22. Eu tenho muitos versículos bíblicos, mas eu sei que não vou... não os vou ler todos. Eu quero é que você entenda como é que Deus via Davi. Atos 13, 22. Atos 13, 22. 13. 3. Atos 13, 22. E quando este foi retirado, se lhe levantou, como disse, rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, e executará toda a minha vontade. Não é fácil, às vezes, executar a vontade de Deus, principalmente quando contaria a nossa, principalmente quando contaria toda a lógica. Saúl, um deles que fez, contrariou a vontade de Deus, viu o melhor do gado e trouxe o melhor do gado, dizendo que depois poderia sacrificar esse gado a Deus. Mas não foi isso que Deus disse. Deus disse para destruir tudo. 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 Você entende? A vontade de Deus, muitas das vezes, contraria a nossa. E nós temos que tomar uma decisão. Ou fazemos o que nós queremos, o que nós achamos que deve ser, ou fazemos o que Deus quer. E Deus falava de Davi assim. Agora eu quero-vos mostrar uma coisa. Eu quero-vos mostrar o coração de Davi. Vamos a Salmos. Salmos 51, versículo 1. Eu quero-vos mostrar como Davi se sentia e falava com Deus. É impressionante. Quando eu aceitei Jesus, eu vi muita coisa errada em mim. Não quero dizer, Salmo 51, eu não quero dizer que atualmente eu não possa ver. E peço a Deus que me ajude a mudar. E Ele muito me tem ajudado em montes de coisas. Mas ao princípio, eu vi muita coisa que não estava bem em mim. Eu orei muitas vezes estes salmos, muitas vezes. Salmos 51, 1, e diz aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mau. Para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade foi formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi, ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação.
e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprazas em sacrifícios, não os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrido. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Era assim que o coração de Davi estava. Ele sabia que errava. Mas ele se arrependia. Ele mudava. Ele não é diferente de como nós estamos agora. Andar em arrependimento perante Deus, andar em sinceridade perante Ele, é uma grande coisa que você pode fazer. Principalmente ao longo dos anos que eu tenho andado com Deus, eu tenho percebido uma coisa: sinceridade. 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 Você errou, errou. Não culpe nos outros, não culpe as circunstâncias. Foi você que fez, não foram os outros. Peça perdão a Deus. Seja sincero. Senhor, eu fiz isto e eu te peço perdão. Eu estou a dizer a Deus, não estou a dizer às outras pessoas. Você magoou alguém, ofendeu alguém, peça perdão a essa pessoa também. Mas não é disso. Eu estou a falar de um relacionamento entre si e Deus, unicamente e exclusivamente agora. Relacionamento que você deve ter com Deus, o relacionamento, aquele relacionamento que você sobe ao seu quarto e fica sozinho com Deus. Em que nessa altura você agarra e diz: não, Pai, por aquilo que eu fiz, que te arrependi, que te magoei. Fiz isto, Senhor. E eu sei que eu não devia ter feito. Deus se agrada disso. Porque vê em si o querer mudar, o querer alterar a sua vida por causa de Deus. E Deus se agrada disso. Davi fazia isto constantemente. Por isso é que Davi foi honrado e honrado. E ainda agora nós falamos de Davi. Mais de 2300 anos depois da sua morte. Davi ainda é falado hoje. Porque Deus o honrava e o honrou. O título da mensagem é, não vos disse, arrependimento. Porque sem arrependimento você dificilmente conseguirá andar com Deus. Você pode estar na igreja, você pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você pode frequentar a igreja, fazer tudo certo. Dentro de si não há mudança, não há arrependimento para a mudança, você não está com Deus. Se você continua a deixar que a raiva e a revolta das circunstâncias da vida afetem a sua vida, você não se aproxima de Deus, mas cada vez se afasta mais dele. Ouçam, Davi, ele só, depois de ser ungido, só 13 anos depois, 13 anos, porque ele era menino, ele só 13 anos depois é que ele veio a ser rei. E mais de metade desses anos ele foi perseguido por Saul. Ele não fez nada. Você entende? Pelo contrário, quando Saul começava a ter ataques, ele chegava lá e tocava. E quando tocava, o espírito maligno que dava ataques em Saul fugia. Ele abençoava o seu rei. Ele era obediente ao seu rei.
Mas depois que aconteceu aquilo com Golias, depois que ele enfrentou Golias e o matou, o povo olhou para ele de forma diferente e isso causou inveja a Saul. E várias vezes o tentou matar com uma lança. Mas sabe o que é que Davi fez? Nunca se levantou contra ele. A única coisa que ele fazia era fugir. Nunca se levantou para o seu rei. Inclusive, Saul foi para a frente de batalha e na frente de batalha morreu. Mas não morreu pela mão dos inimigos. Morreu por um escudeiro que tinha uma espada e ele lançou-se sobre a espada do próprio escudeiro, que era dele. E ele morreu assim. Esse escudeiro veio contar a Davi que, pensando ele que Davi ia ficar muito contente, esse escudeiro veio contar que Saul morreu pela sua espada. Davi olhou para ele, mandou-o matar, chorou. Chorou a morte do seu rei. Mas como é que é possível? Então ele andava a ser perseguido de morte e vai chorar um homem que o queria matar. Você não está a entender. Eu estava a chorar a morte de um homem que tinha sido ungido por Deus para ser rei. Ele estava a honrar o cargo que ele tinha. Assim como nós devemos honrar o cargo de que as pessoas têm. Porquê? Foram postos por Deus. Eu teve de acontecer algumas coisas na minha vida para eu perceber que Deus é que é soberano e é a vontade dele e não a nossa. Que não é como nós achamos que a vida vai acontecer ou que devemos fazer. Mas estão-me a fazer mal, estão a fazer... Ouça, será que Deus não está a ver o que está a acontecer com você? Será que Deus não sabe? Claro que Ele sabe. Então se está a permitir, porquê que está a permitir? O que é que está na sua vida que tem que ser mudado para que isso possa parar na sua vida? E, ouça, cada vez que alguém me faz mal, cada vez que alguém me traz problemas, a primeira coisa que eu faço é tentar descobrir em Deus o que é que eu fiz de errado. Não o que é que essa pessoa está a fazer de errado contra mim, não o que é que eu tenho que fazer contra ela, não é nada disso. É saber o que é que eu fiz de errado. Para que essa pessoa tenha autorização de voltar contra mim. O que é que eu fiz perante Deus que não está certo, que está errado? Eu já contei vários testemunhos de coisas que aconteceram na minha vida porque eu tinha feito coisas de errado. Porque eu tinha feito coisas. Havia consequências para aquilo pelo meu erro. Eu me arrependi. E tudo parou. O arrependimento nos traz mais próximos para Deus. Nos faz andar mais próximos com Deus. Porque Ele vê em nós a sinceridade e querer mudar por causa dele. Podermos estar com Ele. Normalmente... eu acho que foi Galileu que morreu na fogueira. E diziam que era uma heresia e morreu na fogueira porque ele dizia que o planeta Terra não estava no centro. Quem estava no centro era o Sol. E que a Terra andava à volta do Sol. Muitas das vezes é assim que o homem se sente. Pensa que todas as coisas rodam à volta dele próprio. É dele próprio que vem
não, as coisas correm, não, as coisas estão a acontecer, é por causa de mim, é por causa... Você tem que entender uma coisa. Todos nós rodamos à volta de Deus. E o nosso objetivo de cada um de nós é ter mais Deus dentro de nós. Porque quanto mais Deus nós tivermos dentro de nós, mais coisas certas nós vamos fazer. Será que vamos chegar um dia que vamos fazer tudo certinho? Nós estamos na Terra, isso vai ser impossível. Mas essa busca de santidade nos torna cada vez mais próximos de Deus. Eu quero que você entenda. Quando eu trouxe aqui Davi, eu lhe queria mostrar um homem que errava, mas que Deus o amava por causa do seu coração. Por causa de como ela tinha o coração voltado para Deus. E hoje, o que eu estou a falar para si é: volta o seu coração para Deus. Deixe as circunstâncias, deixe o que está a acontecer, deixe, não importa o que for que estiver a acontecer, volte-se para Deus. Disseram-me a mim uma coisa e disseram-me assim: não, eu estou a fazer isto porque senão como é que eu tenho pessoas para poder trabalhar? A minha primeira resposta que eu disse foi: eu ficava sozinho. Eu ficava sozinho. Porque depois Deus iria ver que eu fiquei sozinho por causa dele, ele traria até mim as pessoas certas. Em tudo o que eu escolho, eu tenho que pensar não nas pessoas, mas tenho que pensar em Deus. Porque é Ele que eu quero honrar. Aquelas pessoas que querem vir comigo servir a Deus são muito bem-vindas, mas venham com o coração arrependido, venham de coração sincero, venham não pensando, não, eu sou preciso, eu sou necessário. Você precisa de Deus na sua vida. E você está aqui para servir a Deus, glória a Deus. Eu fui consagrado pastor em 2008. E antes de 2008 fui diácono dentro da igreja, fui presbítero. Quando era diácono, eu fiquei muitas vezes a abrir a porta para as pessoas entrarem na igreja. E você não sabe a alegria que eu tinha quando fazia. Eu abria a porta às pessoas, sorria e dizia boa tarde ou bom dia, conforme a hora. Não é? Se a pessoa chegava um pouco mais atrasada e eu já estava sentado, ele me levantava e pedia desculpa por não ter aberto a porta. Eu fazia a atitude de servo. Isso é que é o correto. Ser servo. Deus olha para o nosso coração e vê como é que nós estamos. Será que nessa altura tudo correu certo? Não. Mas eu sei que não correu por minha causa. Entende? Quase sempre quando nos acontece qualquer coisa, nós pensamos sempre no problema dos outros. Nunca olhamos para nós. Nunca olhamos para nós. Nunca olhamos para nós. É sempre os outros, os outros, os outros. Nós não estamos no centro do universo. Deus é que está. Então o que é que nós estamos a fazer que não está certo? Que atitude estamos a tomar que se calhar não devíamos estar a tomar? Há pessoas que muitas vezes se exaltam por causa de cargos, de sítios onde estão. Pois aquele que se exaltar será humilhado. E o que se humilhar será exaltado. Entenda uma coisa. Cada um de nós busca uma coisa, Deus na sua vida. Não só isso, mas que seja abençoado no seu trajeto nesta terra, que seja
que ande com Deus. Pense numa coisa, por favor. O arrependimento o traz mais próximo de Deus. O arrependimento faz toda a mudança na sua vida. A sinceridade. Quero-vos mostrar uma coisa. A sinceridade. A sinceridade. Nós não abrimos. Primeira de Reis, vamos lá abrir. Primeira de Reis 9:4. Primeira vez 9:4. Deus está a falar para Salomão. Quem é Salomão? É o filho direto, o último filho direto do rei Davi. O filho que teve com aquela mulher que era mulher do outro guerreiro dele. De um guerreiro dele. Esta mulher, Davi, teve um filho. Esse filho é Salomão. O último filho. O filho que foi para o trono, não, embora outros filhos tinham direito, por causa de serem mais velhos ao trono, Davi deu o trono a Salomão. Deus agora fala com Salomão, ouviu a oração de Salomão, e agora veja o que é que Deus diz, em 1 de Reis 9:4. Se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo o que mandei e guardares os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não faltará varão sobre o trono de Israel. Veja o que é que Deus disse de Davi. Com inteireza de coração e com sinceridade, para fazer tudo segundo o que eu mandei. Davi era obediente. Davi era sincero. Mas não sincero à vista, sincero de coração. Eu vou fazer isto para mostrar aos outros. Você não está a fazer nada. Nada. Deus a mim mostrou-me uma coisa. E eu fiquei, com tudo o que mostrou, eu fiquei a disse: oh, pai, vão ser preciso pessoas no meu ministério. Pessoas, eu não conheço pessoas. Eu não posso olhar para as pessoas como eu vejo. Eu posso pensar que esta pessoa é assim ou assado e eu não sei. E Deus me disse: eu te vou dar as pessoas que tu necessitas. E Deus me disse: então assim já estou descansado. Porque Deus sabe quem é o coração. Eu não sei. As pessoas podem nos enganar à vista. Eu já fui enganado por algum. Por isso é que quando chegam ao pé de mim e dizem: aquela pessoa, isto, aquilo, eu digo assim: não sei. Eu espero que Deus me mostre quem é quem. Entende? Salomão, o último filho de Davi, foi para o trono. Deus o honrou de tal forma por causa do pedido dele, que ele pediu não riquezas, ele pediu que Deus lhe desse sabedoria para julgar o povo. Deus lhe deu sabedoria como nunca houve ninguém. Inclusive você pode ler essa sabedoria em Provérbios. Foi escrito por Salomão. E
lhe deu riquezas como nunca houve. Nunca um rei teve tanta riqueza. Ele tinha em grande abundância. De tal forma, as pessoas tinham, os reinos à volta dele tinham medo dele, ou temor dele, por causa da sabedoria que Deus lhe tinha dado, que lhe davam riquezas. Só que o coração dele, ele teve muitas mulheres. Muitas mulheres. Casou-se com várias delas, teve muitas concubinas, e na sua velhice, ele perdeu-se e começou a adorar ídolos e imagens que nada tinham a ver com Deus. E é impressionante que Deus lhe aparece e diz-lhe assim: tu não me respeitaste, tu fizeste o que é mau aos meus olhos, pois o teu reino será arrancado de ti. Mas Deus disse-lhe assim: por causa da honra que eu dei a Davi teu pai, não será na tua vida que isso vai acontecer, mas será na vida dos teus filhos que isso vai acontecer. E realmente o reino de Israel se dividiu em dois. Houve luta entre eles, inclusive, por causa do erro de um homem. Mas Salomão foi abençoado pela bênção de pai que teve na sua vida. Você entende? Cada vez que nós nos tornamos conhecidos de Deus, cada vez que nós andamos com Deus, a nossa casa é abençoada. Deus olha para nós de uma forma diferente. Será que temos que passar por situações que não são boas? E eu lhe vou contar uma novidade. Talvez você não vá gostar, mas alguma vez temos. Eu já passei por várias. E percebi que era por coisas que eu tinha que mudar a minha forma de fazer. Havia coisas que eu não queria fazer, que Deus me colocou a fazer para o poder honrar a Ele. Você percebe? Andar com Deus tem tudo a ver com o nosso coração, como nós estamos, que sinceridade nós temos. Você pode dizer, não, mas Deus já me abençoou aqui e ali. Ouça, Deus vai abençoá-lo sempre. Deus vai abençoá-lo sempre. Quando as coisas começam a mudar à sua volta, você começa a ver que Deus está em operação para algo maior que vai acontecer na sua vida. Eu quero que você perceba uma coisa. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento. E hoje eu estou-vos a falar de arrependimento. Eu quero que você entenda, todos nós, não importa quem seja, mais alto, mais baixo, não importa o cargo que você tem, você tem que se arrepender perante Deus. Pedir ajuda a Ele, porque se há coisas que você está a fazer que pensa que está a fazer certo, mas que cá não é tão certo. Houve coisas que eu fiz que eu pensava que era certo. Não, eu tenho todo o direito de fazer isto. No entanto, Deus me mostrou que eu não tinha direito a nada. Eu tenho que andar é com Deus, que eu tenho que me humilhar perante Deus. E Ele, a seu tempo, me exalta. Então vamos ficar de pé.
Amém. Amém. Vamos orar. Vamos lá fechar os nossos olhos, vamos dizer, Pai. Eu peço ao grupo Louvor, venham para aqui, desculpa. Peço desculpa. Vamos orar, vamos dizer, Pai, nós estamos perante Ti, Senhor. Tu nos conheces, o nosso coração, o nosso interior, a nossa vida, sabes tudo sobre nós. Algumas vezes fazemos coisas erradas e te pedimos perdão por isso. Ajuda-nos a ver, Senhor, o que não Te agrada, para que façamos o que Te agrada a Ti. Em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos isso, precisamos mesmo de Ti, porque sem Ti, o que é que nós somos? Nada. Pai, molda o meu coração para que Ele Te agrade a Ti, engrandeça a Ti e que em tudo Tu, na nossa vida, sejas exaltado. No nome de Jesus. Honramos, te engrandecemos, te bendizemos. Pois só Tu és digno de todo louvor, toda a glória, toda a honra. No nome de Jesus. Senhor, se cumpra em mim a Tua vontade para a Tua glória. No nome de Jesus. Muitas bênçãos. Boa semana. Muitas bênçãos no nome de Jesus. Muitas bênçãos.